Olá, companheiras e companheiros. Chegamos à nossa 8ª semana do projeto Reflexões Políticas Semanais, uma semana que teve início com um domingo de horrores promovido pelo Bolsonistão, agora com direito à violência praticada contra jornalistas, em pleno dia que se comemorava a liberdade de imprensa e também com ensaios de grupos fascistas, lançando mão aí de violência como método para impor as suas visões totalitaristas de sociedade, e isso numa clara reação aos desdobramentos que eventualmente as declarações do Moro viessem a tomar, sendo que na verdade se demonstrou aí mais uma farsa desse juiz Eco, né? Tudo que ele colocou não trouxe nada de novo para o cenário da crise política instalada. Então vamos aos fatos mais interessantes da semana. Na segunda-feira, a gente amanheceu com o presidente Dias Toffoli, presidente do STF, demonstrando certa irritação às decisões que vêm sendo adotadas pelos ministros da Corte no que diz respeito às limitações aos arroubos antidemocráticos do Bolsonaro. Inclusive ele falando que essa forma de atuar era um excesso de ativismo judicial, dando aí sinais trocados, visto porque a Corte, que o STF, era um dos instrumentos que vinha tentando limitar aí os absurdos promovidos pelo Bolsonaro. No mesmo dia, a gente teve o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, falando que cabe às instituições democráticas impor a ordem legal aos grupos neofascistas bolsonaristas que confundem política com terror. Ora, aí a gente vê sinais trocados no cenário, porque a Constituição define como as instituições para barrar ensaios de presidentes no sentido de agressão ao Estado Democrático de Direito, justamente o STF e a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados que tem o instrumento do impeachment em relação a essa questão, e o STF que é o órgão dentro do desenho constitucional para processar o presidente por crime comum. Então aí a gente vê que as duas lideranças dessas duas instituições, que são as instituições da Constituição, para frear o Bolsonaro, dando sinais trocados em relação a esse momento que nós estamos passando. Na terça-feira, como se não bastasse as intervenções que o Bolsonaro já vem fazendo em vários órgãos do Estado, nós tivemos aí o Bolsonaro atuando como uma possível intervenção no comando das Forças Armadas. Isso e causando um mal-estar profundo. Isso porque o Edson Leal Punhol, né, que é o chefe do Exército, ele vem atuando de forma bastante preocupada com a imagem das Forças Armadas em relação a esse alinhamento automático ao governo Bolsonaro. E aí a gente vê que o Bolsonaro está tentando mudar o comando das Forças Armadas para ter um alinhamento mais direto às suas vontades e às suas vicissitudes. E aí a gente vê que as Forças Armadas sinalizam a tentativa de um distanciamento, mas não de ruptura com o governo Bolsonaro. Haja vista que o Exército está enfiado até o pescoço no projeto bolsonarista. O segundo ponto que nós tivemos na terça-feira foi o Procurador-Geral da República, que pediu diligências no inquérito policial aberto em relação às declarações do Sérgio Moro, que foi acatada pelo ministro Celso de Mello, que conduz esse inquérito no STF, mas que causou também mal-estar, porque dentro dessas diligências havia a necessidade da oitiva de ministros do governo Bolsonaro, e 3 deles, os generais Braga Neto e os outros, que causou um mal-estar, certo? Na quarta-feira, a gente teve a quarta da acomodação. O Centrão ganhando aí a direção do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX, inclusive com o aval do general Braga Neto, da Casa Civil, que assinou os atos administrativos nesse sentido, onde ganhou espaço aí o Arthur Lira, deputado Arthur Lira do Partido Progressista. É um deputado que já vem respondendo por vários crimes de corrupção, e a gente vê aí o governo Bolsonaro acomodando de forma bastante preocupante o Centrão. Inclusive convidando o MDB para isolar o Rodrigo Maia, na substituição do Rodrigo Maia nas eleições do Congresso, da Câmara dos Deputados, que se avizinha aí em janeiro do ano que vem. O outro ponto que nós tivemos na quarta-feira, e aí um dado da realidade, o avanço da tragédia no que diz respeito ao coronavírus.
A gente vê de forma assustadora essa doença avançar no país. E aqui um dado preocupante: os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus começam a tombar de forma significativa. A gente vê um aumento de mortes desses profissionais no Brasil, que já ultrapassa inclusive países que passaram pelo mesmo problema. O que é preocupante, porque a gente que deveria ter aí uma ação coordenada nacional de combate a essa praga, a gente vê contornos dramáticos sendo promovidos aí devido à completa inércia do governo em relação a esse problema real nacional. Na quinta-feira, a gente teve mais um dia aí de acomodação para o Centrão. Tivemos a troca de comando da Secretaria Nacional de Mobilidade e também um avanço no que diz respeito ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. De novo, o Arthur Lira vai se fortalecendo aí para uma eventual sucessão da Câmara no que diz respeito ao Rodrigo Maia. A gente vê que o Centrão ganha força no governo, o que preocupa, né, de forma significativa. Na quinta-feira, a gente viu também o Senado aí aprovando o socorro aos estados e municípios, né, mas com um ponto onde houve aí uma vitória da oposição. O Partido dos Trabalhadores propôs que naquele ponto de congelamento do salário fosse retirado professores, os servidores públicos que estão mais diretamente ligados à questão das funções essenciais. Foi uma vitória relativa da oposição, porque a proposta inicial do Paulo Guedes era de congelamento salarial de todos os servidores. Mas na sexta-feira, a gente já iniciou aí, pela manhã, com o Bolsonaro prometendo vetar esse reajuste salarial, informando que inclusive estava alinhado com o programa do Paulo Guedes, esse programa ultraliberal que tem como consequência devastar a economia brasileira. E o segundo ponto da sexta-feira, para a gente encerrar, tivemos aquela reunião midiática forçada com o STF, onde a cena dantesca do Bolsonaro caminhando do Palácio da Presidência até o STF para forçar uma reunião com o presidente do STF, o Dias Toffoli, e tentar aí, digamos, botar na conta, dividir a conta da crise econômica e de saúde pública com o STF, o que acabou sendo um desastre, porque o Toffoli colocou, inclusive, que isso cabe ao presidente da República e que demonstra que o presidente não tem sequer no mínimo conhecimento de como funciona o Estado Democrático de Direito no que diz respeito à divisão dos poderes. Pois bem, a semana termina aí com uma relativa estabilidade na crise política criada na semana anterior, porém com um avanço preocupante da crise mais significativa, a crise real do momento, que é a crise de saúde pública. O Brasil caminha a passos largos aí para o epicentro dessa crise mundial, com mais de 10 mil mortes já registrada e o presidente se dando ao luxo de promover um churrasco no Planalto. Nenhuma palavra a mais sobre isso. Boa semana a todos, cuidem-se e contem comigo.